Bom dia, pessoal. Nessa aula 9 eu vou estar trazendo para vocês a operação de radiciação dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então vamos dar uma lembradinha assim, né? Relembrar o que é a radiciação. Quando a gente fala em radiciação, é o seguinte: consiste em obter a raiz de um número. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 16. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. A raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Vocês estão vendo que quando a gente tem raiz quadrada, parece aqui um 2, né? Na verdade, a gente não precisaria colocar esse 2 aqui de índice, certo? A raiz ficaria entendida como sendo uma raiz de índice 2 sem precisar colocar. Se esse índice fosse 3, 4, 5, 6, enfim, daí teria que ser colocado, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui, né? Nesse raiz quadrada 16. Quem é aquele 2 ali? Como é que ele se chama ainda? Aquele ali é o índice. O símbolozinho, como é que é o nome do símbolo, né, da operação? É o radical. O 16 é o radicando, que é o número que tu vai extrair da raiz. E o 4 é propriamente a raiz, né, do número. Bom, ou seja, o 16, né, é o 4 vezes 4. Mais 4 vezes mais 4 que dá 16. Agora vamos fazer o seguinte, né, numa questão. Qual seria a raiz quadrada de menos 16? Se ao invés de ser mais 16 fosse menos 16. Teria essa raiz? Qual seria a raiz? De repente vamos pensar assim. Vamos botar aqui um exemplo, né, vamos escrever um pouquinho no nosso vídeo. Se eu pensasse assim, professor, pensei lá na minha casa, né, tava ali e tal, passando o álcool gel lá na mão, e pensei o seguinte, que a raiz quadrada de menos 16 era menos 4. Só que daí quando eu fui fazer menos 4 vezes menos 4, o que aconteceu? Deu mais 16. E não é para ser mais, tem que ser menos 16. Aí eu comecei a pensar, mas então não é mais e menos. Um deve ser menos e outro deve ser mais. Porque daí aqui vai dar menos. Sim, essa multiplicação daria menos. Mas daí viola a operação de radiciação, que tem que ser números multiplicados ele vezes ele mesmo. Então, o que acontece? Essa raiz aqui, ó, né, ela vai existir na matemática? Olha ali, ó, não vai existir na matemática. Ela não existe. Ou seja, quando eu busco uma raiz de índice 2 de um número negativo, ela não existe. O símbolozinho é esse aqui. E aí o que acontece? Não tem como tu fazer a conta, né? Ela até existe, né, dentro de um conjunto lá muito específico, né, que vocês vão estudar bem mais lá adiante no ensino médio, que é o conjunto dos números complexos. Mas por enquanto, nesse universo de matemática que vocês têm agora, essa raiz não existe, tá? Bom, o que existe, né? Se eu pensar numa raiz aqui, ó, vamos botar esse cara um pouquinho mais para cima. Se eu pensar aqui, ó, numa raiz cúbica, se chama raiz cúbica, né, de um número negativo, ela existe. Daí tu vai pensar, mas professor, como é que não existe a raiz quadrada e existe a raiz cúbica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise aqui, ó. Por que existe essa raiz? Porque se eu pegar o menos 2, tá, multiplicar lá, ó, por outro menos 2 e multiplicar por outro menos 2, eu vou ter como resposta o quê? 8. Tudo bem. É o 8, é o 8. Só que é mais 8 é menos 8. Pela regra de sinal a gente já viu que é menos 8. Ou seja, essa raiz ela existe, tá, somente quando eu tenho o índice ímpar. Eu posso ter o 3, pode ter o 5, né? Então se isso aqui fosse raiz de índice 5 aqui, ó, de menos 32, ia dar menos 2 também, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 igual a menos 32. Certo, pessoal? Então, ó, obter a raiz quadrada de número negativo é impossível, né? Bom, nesse vídeo eu gostaria de mostrar uma coisa. E se eu tivesse um parênteses aqui, ó? Não, vou deixar isso aqui para a próxima aula. Vou deixar para a aula 10, tá? Que é uma aula que a gente vai falar, né, sobre operações lá. Vou dar uma lista que é a lista 9, né? Se eu não estou perdido nas listas, é 8 ou 9. E aí a gente vai fazer um exercício aí que a gente tenha raiz e parênteses lá, tá, pessoal? Um abração a todos aí e a gente se fala na aula de número 10.